Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar, se você vê em janeiro, tem 5 domingos. Acho que o último até 31, se eu não me engano. Tem 5 domingos. Então vamos dar 5 passos para a vitória. Amém? Eu separei alguns temas que eu considerei importante na direção do Espírito Santo do Senhor para trabalhar esses temas em janeiro, para dar uma carga aí para o ano. Então, 5 passos para a vitória. O primeiro passo, irmão, que vitória na área financeira, na área sentimental, na área emocional, na área profissional, vitória da vida como cristão em si. Tá bom? Então, é importante você assistir depois a mensagem, ficar atento aí porque o Senhor vai falar. Em todos os passos, é importante ter a dependência do Espírito Santo. E esse primeiro passo é o que? O Espírito Santo e as primícias. Em todos vai ter sempre o Espírito Santo. Amém? Depois é o conhecimento, vai ser o Espírito Santo e o conhecimento. Nós vamos sempre falar inicialmente nesse mês de janeiro e também do decorrer do ano. Vai ser o ano do Espírito Santo, que a gente vai invocar a presença do Espírito Santo. Então é muito importante você entender, buscar, falar, orar, invocar a presença do Espírito de Deus. Amém? Então, Espírito Santo e as primícias. Amém? Vamos falar sobre o Espírito Santo. João 14, 26. João 14, versículo 26. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Aquele Consolador. Irmãos, o que seria o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Eu sei, ninguém vai me enganar e falar que entende, é muito tranquilo essa questão do Espírito Santo para ele. Não adianta, eu sou como você. É algo complexo de entender. Quem pode explicar a melhora, a cura aí profetizada da Sabrina domingo passado? Quem? Não tomou remédio. E eu testemunhei lá em casa que ela não conseguia ficar no sofá. Eu fiquei preocupado com ela. Ela estava andando com uma mulher de 105 anos de idade. Verdade, irmão. Verdade. Quem pode explicar isso? Por favor, se alguém pode me explicar. Eu estou esse tempo todo servindo ao Senhor, andando no caminho do Senhor. Há coisas que a gente não consegue explicar. Quem pode explicar numa reunião? Algumas vezes eu falo lá em Promissão, a menina surda de nascença abriu os ouvidos dela. Uma reunião simples, muito simples lá em casa, de pessoas muito simples, que na segunda-feira ia para Bauru, em torno de uns 100 quilômetros, para fazer uma cirurgia, consultar, e foi curada. Quem pode explicar? Nós. E muitos que foram intercedeu e tal, e não foi curado. Não é verdade? Não vamos olhar só quem foi curado. Muitos, até a pessoa intercede e não é curada. Porque está na mão e na direção do Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós estivermos na unção e na direção do Espírito Santo, mais Ele vai nos usar. É na simplicidade, irmãos, mas é com o coração sincero. Poderia citar para vocês vários outros milagres que nós vimos, para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Há muitos que não são nem gratos.
são muitas das vezes curados e tal, e vê a sua vida e acabou. Que bom, Deus mais abençoou. Então nós temos que ser gratos ao Senhor e andar no caminho do Senhor. Mas o Espírito Santo, nós precisamos entender mais essa ação de Deus no nosso meio. Irmãos, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, é a força de Deus em nós. É mais ou menos assim, irmãos. A água, muito rasteiramente, ela tem um estado sólido, tem um estado líquido e tem um estado gasoso. A manifestação da água, a forma da água, sólido, líquido e gasoso, mas é a água. É o Deus. É a presença poderosa de Deus no nosso meio. Guarde isso. Quando a igreja do Senhor, quando você se dispõe a pagar o preço de ter uma vida alinhada ao Espírito de Deus, Deus começa, o Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, começa a confiar em você coisas grandes. Porque Ele sabe que você não vai bater no peito e vai falar que foi pela sua consagração, foi pelo... Você entende? Foi pela operação do Santo Espírito de Deus. E é assim que o Senhor trabalha, em corações sinceros. O Espírito Santo, ele é a presença de Jesus aqui em nós. Você vê mesmo, ele fala, olha, é necessário que eu vá para que venha o Espírito de Deus. Eu não vos deixarei vocês órfãos. Vocês não vão ficar só. Órfão é o quê? Sem pai, sem ninguém. Na mão de um, de outro. Sem ninguém que ama, que cuida. Ele falou que não. Mas o Espírito Santo, o Espírito que o Pai vai mandar, vai enviar em meu nome, Ele estará convosco. Que isso? É o Espírito de Deus. Mas será que é uma igreja grande agora? Uma plataforma? É uma coisa grande? Os maiores milagres eu vi em casa. Simplicidade. Deus é um Deus que atende à necessidade, mas Ele olha o coração. E não dá para explicar. Por que um foi curado, o outro não? E por quê? Porque não interessa. O importante é você ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando Jesus Cristo passava, irmãos, muitos eram curados, mas muitos também não foram curados. Em Nazaré o pessoal quis até matar Jesus. Ele só curou alguns por imposição de mãos. O nosso coração, sedento pelo Espírito Santo, com fé, é o que toca o coração de Deus. Amém? O Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele é muito sensível. Sensível a um coração sincero. E Ele gosta da casa arrumada. Ou seja, se tem alguma coisa errada, se acerta. Pede perdão ao Senhor. Ele não faz acepção de pessoas, sabia? De repente a pessoa cometeu tal coisa. A pessoa se arrependeu sinceramente e tal. Pode desfrutar da presença poderosa do Espírito Santo. E muitas das vezes outros que estão na igreja lá com orgulho, julgando, olha, se achando melhor que outras pessoas, o Espírito Santo passa longe. Longe. Sabe por quê, irmãos? Ele não vê o que nós vemos. Ele vê além.
analisa o pensamento, a intenção do coração. O Espírito Santo, ele é o nosso companheiro, mas ao mesmo tempo, ele não vai falar com você muitas das vezes quando ele vai sair. Muitas das vezes quando você recebe ele, você percebe. Você também, aqueles que têm intimidade com o Espírito de Deus, quando comete algo, algum pecado consciente, ou até um relance, ou até os seus olhos olham para o que não devia, o Espírito Santo fala contigo. Aí você corrige, Espírito Santo, me perdoe. Você está entendendo? Muitas das vezes, nós queremos uma religião. Vim, louvor, mensagem, oração e vou embora. E a semana, tô de boa. Isso é só o começo. Se você não andar com o Espírito de Deus durante a semana, Ele do seu lado, e você o honrando, o respeitando, fugindo de toda a aparência do mal, Ele não vai ter nada contigo. Eu tenho certeza, irmãos. Não quero entrar na intimidade da Sabrina, mas com certeza ela fez um acerto com Deus. Com certeza. Ela se alinhou com Deus. O Espírito Santo falou: vou abençoar ela. O Espírito de Deus vai além, muito além do que a gente pensa, do que a gente imagina. É a força poderosa de Deus presente em nós. Amém? Então diz assim que Ele é o Consolador. O que é o Consolador? Irmãos, no grego, Consolador, Paracleto. Aquele que é chamado para estar do lado. Do lado. Ele fica do lado. Não é Consolador aquele que você fica apanhando. Ah, você apanhou. Ah, a vida está difícil. Não é isso não. Ele está do lado. E trabalha muitas das vezes uma ação ativa. Como? Exortando. Encorajando. Mostrando mesmo o que você precisa se acertar. Essa consciência bem adoçada, sensível que você tem é o Espírito Santo. Quando ele fala assim: minha irmã, não faça isso. Ah, mas ouve, que você vai agradar a ele. Desliga essa televisão. Por que você está tomando esse copo de cerveja, esse álcool? Você está me desonrando. Por que você fala assim? Palavrões, muitas das vezes até gíria a situação. Afasta a presença do Espírito de Deus. O Espírito de Deus fala com cada um. E cada um, ao ouvir, agrada a Ele. E Ele vai falar mais. Irmãos, você gosta de conversar e falar com alguém que você fala e não dá ouvido? Eu paro. Hoje em dia, no negócio de celular, muitas vezes você fica no celular, né? O outro fala. Não, estou mandando mensagem. Então tá bom, vou pegar o celular para ficar conversando contigo. Não é isso? O Espírito Santo quer que você ouça e você execute. Em nome de Jesus. Amém? Então ele está do lado, orientando, consolando, abençoando. Também, irmãos, pacificamente, é alguém chamado para estar do lado como um advogado.
Não alguém, um advogado pago, mas um advogado amigo. 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 O Espírito Santo não vai ficar encobrindo o pecado. Pelo contrário, ele vai te alertar para você não pecar. Amém? Glória ao nosso Deus. E nós vimos também aqui nesse texto, nesse versículo, que ele foi enviado pelo Pai em nome de Jesus. Amém? Deus que enviou o Espírito Santo em nome de Jesus. Como assim? Representando Jesus. Jesus. Por isso, irmãos, que muitas das vezes as hostes do mal não gostam de você. Você que é de Deus. Porque vê Jesus. Vê Jesus. Irmão, você crucificou Jesus. Você entende? Mas entenda que em Cristo nós temos autoridade para repreender toda a força do mal. Então, representando Jesus, foi enviado pelo Pai. Ele também nos ensinará todas as coisas, o que eu falei ali. Vai nos ensinar. Como assim? Jesus Cristo, quando os discípulos tinham algum problema, alguma dificuldade, o que eles faziam? Perguntava para Jesus. Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Porque essa casta só sai com jejum e oração. Ou seja, vocês têm que se consagrar mais. Vocês têm que se humilhar mais. Pagar mais o preço. Jesus, ensina-nos a orar. Que a gente vê o Senhor muito tempo ali orando. Ensina-nos a orar. Jesus. E hoje você tem o Espírito Santo, com você pode pedir. Você pode falar, Senhor Jesus, amado Espírito de Deus, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Como eu vou sair de tal situação? Eu não vou dar um passo sem que o Senhor fale comigo. Opa! Eu não vou dar um passo. Eu não vou sair daqui. Sair daqui que eu estou falando, ou seja, tomar uma situação, uma medida. Irmãos, a vida não é como numa guerra, mas embora seja uma guerra. Esse pessoal das Forças Armadas, a gente vê em filme aí, muitas das vezes em combate, tem que tomar uma decisão. Você imaginou no combate ali, vou para lá, vou para cá, o que eu faço? Eu atiro? Não, manda a tropa fazer isso, aquilo, outro, e agora? Lanço granada, dou um tiro. O inimigo simplesmente ia ceifar esse indeciso. Então, muitas das vezes é falar assim, olha, toma uma decisão. Toma uma decisão. Mas com o Espírito de Deus, ele é o nosso GPS espiritual. Você já tem que falar assim, Senhor, eu quero a decisão pelo teu Santo Espírito. Eu gostaria disso, Senhor, e tal. Mas o teu Santo Espírito tem liberdade para falar para mim aonde seguir. É diferente. E nesse caso é melhor você esperar, protegido pelo Espírito de Deus. Aí ele vai fazer uma blindagem. Nada atinge ele. Vamos trabalhar para que ele passe por esse campo minado. Aí o Espírito Santo vai te dar um mapa para você seguir. Segue assim que você vai atingir o objetivo. E já estou mandando fogos de artilharia. Você entendeu?
maior o que estão conosco do que os que estão com eles. Quando você anda em obediência e ouve a voz de Deus, você é imbatível. Por quê? É o Espírito de Deus que te conduziu. Agora, quando nós, de uma forma inadvertida, displicente, começamos a fazer coisas, e eu digo para você, eu sou mestre nisso. Tem um negócio, eu já sou para ontem. Já sou para ontem, já sei que não, faz assim, 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 não, calma. Nós temos que pensar, analisar e ver a direção do Espírito de Deus para a nossa vida, em tudo. Aí Ele vai gostar. Ele vai gostar e vai te abençoar. Amém? Ele nos ensinará tudo, todas as coisas. Tem algo difícil na faculdade, Ele vai ensinar como proceder com o patrão que está perseguindo tal situação, no serviço. Olha, um cargo difícil, é um concurso, Ele vai nos ensinar. É só você depender dEle e falar assim: Espírito de Deus, depois eu vou glorificar sempre o Seu nome. Vou glorificar o Seu nome sempre. Todas as oportunidades que eu tive no meu serviço, eu sempre glorifiquei o nome do Senhor. Sempre. Amém? Isso é importante, porque nós conquistamos algo pelo Espírito de Deus. Amém? E também Ele nos lembrará dos ensinamentos de Jesus. Ele vai nos lembrar de todas as coisas. Olha só que coisa linda, irmãos. Mas entenda, olha os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem escreveu? Os discípulos de Jesus. Eles tinham que lembrar. Você lê no detalhe, com dificuldade de escrita. O pessoal não tinha Big ou Faber-Castell não, papelzinho. Não era assim não, irmão. Era duro o negócio. Não tinha luz para a noite. Que dificuldade. E eles foram detalhistas. O Espírito Santo perguntava para um, o outro confirmava, o Espírito Santo lembrava. E eles escreveram. O Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra de Deus para você andar em obediência. Você pode consultar também o seu líder e Deus vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Também depois você pode ler João de 14, de 16 a 23, Mas eu não vou ler agora não. Para a gente passar para outra parte em nome de Jesus. Então Ele é nosso Consolador, Ele fica conosco para sempre. O Espírito Santo é um Espírito de verdade. Quem não aceita Jesus como Salvador não pode recebê-lo. Está nesse texto aí, tá? De 16 a 23. Só não aceita Jesus como, está ali só um espectador. Não tem o Espírito de Deus. Mas é uma pessoa boa. É, muito boa. Ele habita em nós. Não nos deixa órfão. É a pessoa de Jesus. É a vida de Cristo em nós. No versículo 20 diz: quem tem o Espírito Santo sabe. Ah, isso é muito lindo. Você sabe que você tem o Espírito. Não dá para você explicar. Não dá. Mas você sabe que tem o Espírito de Deus. Irmão, não precisa você falar em línguas. É importante você buscar o dom de línguas. Ao aceitar Jesus como Salvador, verdadeiramente o Espírito Santo já entra no seu coração. E aí você vai cada vez mais cultivar, ouvir a sua voz. Ele vai te conduzir. Você vai falar em línguas, você vai profetizar, você vai orar por cura, libertação, você vai ter autoridade. Amém? E também ter os mandamentos e o guardar é a maior demonstração de amor ao Pai, a Jesus e o Espírito Santo. Irmãos, a maior demonstração
que você ama o Espírito de Deus, é você obedecer. Não tem essa. Obedeça o que Ele fala contigo. Sabe? Você fala, você vê na palavra, por isso que a gente ensina a palavra. Tá vendo aqui e tal? Faz agora o que quiser. A pessoa que quer ficar no erro, ela arruma 1001 desculpas para ficar no erro. Então, o que você tem que fazer? Obedecer. Obedecer. Amém? Amém. Jesus também se manifesta a quem ama pelo Espírito Santo. Versículo 23. A Trindade, representada pelo Espírito Santo, habita em nós. Irmãos, é muito lindo esse texto. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, não tem essa. Se a pessoa está no erro, pecados declarados, na mentira, coisas ilícitas, e o Espírito Santo está avisando, a pessoa não se acerta, demonstra que não ama o Espírito Santo, está perdendo a oportunidade de agradar a Trindade. É Deus em nós. Amém? Então, quer agradar o Senhor? Quer o Senhor em você? Fale com Ele. Deus também, o Espírito de Deus, Ele não tem seus queridinhos, não. Vou ajudar só fulano porque é melhor socialmente. Não. Ele olha o coração. Se você falar assim, irmãos, olha, eu quero conhecer o Senhor. Custe o que custar, eu vou andar em santidade. O Espírito Santo, é isso que eu quero. Ele vai transformar você, vai transformar a sua família, vai transformar onde que você trabalha. E muitas das vezes a pessoa vai olhar para você e falar assim, você está diferente. Alguma coisa aconteceu contigo. Você está diferente. Porque é a presença do Espírito Santo em você. Moisés, ele ia falar com o Senhor. O Espírito de Deus falava com ele face a face. Quando ele descia, o seu rosto era reluzente. As pessoas não conseguiam olhar para ele. Por quê? Porque ele teve uma comunhão, uma intimidade grande com Deus. Assim somos nós. Não que as pessoas não vão conseguir olhar para nós, pelo contrário, vão ver em nós a glória de Deus. Amém? E vão saber que nós somos diferentes. Não tenha medo de ser diferente, de receber crítica, questionamentos. Muitos cristãos lá no início morreram. Eu não vejo matar ninguém aí, pedrejar, lançar na fogueira, não. Muitas das vezes é uma chacota num trabalho, é não sei mais o que, é isso, aquilo, outro. É um familiar que está... Aí um outro fala que você está dando dinheiro para o pastor, que não sei mais o que. É essas coisas. Isso é perseguição? Isso é combustível para você buscar o Senhor ainda mais. Amém? E talvez essa pessoa que fala de você te questionando é quem vai pedir oração por você, para você. Essa pessoa. Amém? Então ore abençoando em nome de Jesus. Espírito Santo, vamos passar para primícias, o que nós precisamos falar. Esse passo tremendo, firmado na direção do Espírito, primícias. Irmãos, primícias é algo importante. Nós até não falamos tanto na questão financeira, na nossa igreja. Nós não temos apelos financeiros, mas nós ensinamos a palavra. E isso é algo que você precisa aprender. É bíblico. E você precisa ter temor de Deus nisso. Olha só, em Provérbios 3,
Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda ou com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto, de vinho, os teus lagares. Amém? Honra o Senhor. Irmãos, primícia, o que é a primícia? São os primeiros frutos da terra ou do gado. Todas as primícias eram consagradas ao Senhor. Se você ler lá, irmãos, principalmente Êxodo, fala, Levítico, Deuteronômio, fala das primícias. Era oferecida ao Senhor como reconhecimento do fato que a terra e todos os seus produtos pertenciam ao Senhor. Amém? Havia também, irmãos, 3 festas anuais. Essas eram mais importantes. E todo o povo de Israel, todos tinham que ir. Todos tinham que ir nessas festas. Primeiro era a festa da Páscoa. Festa dos pães asmos. Então essa festa, todos sabem, comemorando aí, celebrando a saída do povo do Senhor do Egito, quando o cordeiro foi morto, não é verdade? E aí a família toda, onde teve a morte dos primogênitos, representando Jesus, então o povo foi liberto, a Páscoa, a saída. E era observado no 4º dia do primeiro mês do ano. O calendário judaico é diferente do nosso, era mais ou menos abril para maio, a Páscoa aí, né? Durante 7 dias era comido pães asmos, ou seja, pão sem fermento, que o Senhor orientou, ou seja, para ficar pronto, não tinha que esperar o pão crescer, era um pão rápido. Então eles deveriam comer 7 dias esses pães asmos. E era festa, né? Só que nesse período ali da Páscoa já não podia se alegrar tanto, tinha que levar a contrição. Tá? Depois tinha a festa das semanas, dos primeiros frutos, chamada de festa da colheita, dia das primícias, também conhecido como festa do Pentecoste. Olha só, então a Páscoa, que era conhecida também do pão asmos, 7 dias depois da Páscoa. Depois era a festa do Pentecoste. Lembra do Pentecoste em Atos, onde desceu o Espírito Santo? Olha só a ligação, hein? Espírito Santo. Essa festa era 50 dias depois do sábado de Páscoa. Por isso que é Pentecoste em grego, 50. 50 dias depois do sábado de Páscoa, do dia depois do sábado de Páscoa, vinha o Pentecoste, onde que era consagrado as primícias. Todos tinham que ir lá. Aí, irmãos, era festa. Aí eles tinham que se alegrar. Amém? Dos primeiros frutos. Irmãos, é uma festa tão grande que você vê que o Espírito Santo desceu ali nas primícias, quando todos estavam unidos ali e oferecendo o melhor para o Senhor. Amém? Também tinha a festa dos tabernáculos, ou festa da colheita. Festa dos tabernáculos. O que era essa festa? Eles tinham que habitar em tenda durante 7 dias, representando ali que eles habitaram em tendas e o Espírito de Deus, né, a presença do Senhor, foi feito lá um tabernáculo, e tabernaculou, habitou entre eles. Amém? E também era a festa da colheita, ou seja, as primícias, passado um tempo, a colheita, era o fim da colheita. Então, o fruto era colhido, apresentava
vamos colocar um movimento aí do ano, e eles ficavam em tenda. Estas festas marcavam o começo e o fim da colheita de todo o produto da terra. Irmãos, em Êxodo 23:15, diz lá no finalzinho, na parte B: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. O Senhor falava isso. E nessas festas as pessoas tinham que ir e consagrar ao Senhor o melhor. Particularmente, não sei exatamente como é hoje, mas o homem vai adaptando, né? E muitas das vezes fugindo da direção do Senhor. Amém? A festa dos tabernáculos, ou colheita, celebrada depois de colher tudo aquilo que o ano produziu. Então, produziu no ano, pegava as primícias e apresentava ao Senhor. Primícias, irmãos, representa honra. Honra. Então, quando você separa ao Senhor as suas primícias, os seus dízimos, o primeiro, você honra o Senhor. Irmãos, é mais ou menos assim. Um bolo de aniversário, não é verdade? Aí o aniversariante corta o primeiro bolo, ou então cortam para ele a primeira parte, né, o primeiro pedaço. O que ele faz? Entrega para quem ele quer honrar, demonstrando um amor maior. Não é verdade? Olha, eu quero entregar para minha mãe, a minha esposa, meu marido, te amo tanto. Entenda que ali é tudo pedaço, mas o primeiro demonstra honra. Honra é o quê? É o reconhecimento. É colocar aquela pessoa no lugar que ela merece. E quando nós fazemos isso, o Senhor recebe. E não, irmãos, que o Senhor precise disso. Deus ele vai ficar... Ele tem uma baixa estima que precisa ser... Não, irmãos. Isso é para nós. Para nós, para que Ele nos proteja, nos guarde, nos abençoe. E também, com isso, Ele vê o coração de cada um, se o honra ou não. Hoje, ninguém está plantando aí. Difícil a pessoa que mexe só com gado, essas coisas. Mas a pessoa tem os seus vencimentos. De repente recebe algo. É-lhe Deus. É-lhe Deus. Honre o Senhor. Amém? E somos abençoados, né? Você viu na sequência aí, olha, que acontecerá isso, acontecerá aquilo. Eu não vou nem enfatizar tanto na bênção, porque são muitas bênçãos. Mas você não tem que honrar a Deus pela bênção que você vai receber. Você tem que honrar a Deus pelo que Ele é. As primícias representam, você fala com Ele: Pai, muito obrigado, porque tudo que eu tenho, conquistei, veio do Senhor. E agora eu estou te honrando. O primeiro é do Senhor. E é interessante, quando você não faz isso logo no início, irmão, você não faz mais. Tem tanta coisa, tanta conta, né? Não é verdade? Essa é a verdade. Ah, mas eu coloquei aqui, não sei mais o que. Se você for ver, lá em Gênesis, Caim e Abel, né? Certo. Gênesis 4, 2, ó. E teve mais
o teu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Presta atenção, e aconteceu que ao cabo de dias, ou seja, passou alguns dias, né? Não foi nas primícias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por quê? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, ou seja, não se agradou. Por que isso? Porque Caim não deu as primícias, não deu o melhor. Não é verdade? E aí depois você sabe da história. Então nós somos abençoados, mas a prioridade é você honrar o Senhor. Eu digo para vocês que essa parte financeira pode definir o sucesso da sua vida, financeira e espiritual. Sabe por quê? Porque depende só de você. Ninguém vai na sua casa, não, as primícias aí. Uma vez uma pessoa comentou comigo, não, o pessoal ligou para mim da igreja pedindo dízimo. Não, a gente está querendo fechar aqui, não é nossa igreja não, irmão, o cara falou comigo. Ligou, não, tô precisando aí, você vai entrar o dízimo. A pessoa ficou, que isso? Graças a Deus, todos que ministram e trabalham aqui não recebem, né? Mas poderiam até receber, se assim fosse a direção de Deus. Mas não, temos um enfoque totalmente diferente. Mas você precisa entender esse princípio. Você precisa entender isso se você quer vitória. É você e Deus. Aqui está falando quem já foi muito fiel, quem também um tempo não foi fiel nisso. E depois eu voltei a ser fiel e a coisa decolou. É você e Deus. Amém? Mas é importante você entender. Primícias representam honra com o melhor. Malaquias 1, 6 e 8. Aí, irmãos, é interessante. Não é só dar, mas sim o melhor. O que eles faziam? Eles davam o pior. Por quê? As ovelhas, o material, o animal lá, ele seria sacrificado. Então, vai morrer mesmo? Então, mandar esse caolho aqui. Esse bichinho que foi machucado aqui. E é melhor ficar comigo. Eu vou vender para ganhar um troco em cima. Querendo ter lucro em cima das coisas de Deus. Olha só o que Deus fala. Olha só. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. É o 8, né? Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor está falando? No 10 ele ainda fala assim, na parte B: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa ablação, ou seja, os vossos sacrifícios. O que é isso, irmão?
É pessoa fazer para o Senhor de qualquer jeito. Deus está vendo, irmão. Irmão, aqui está falando quem não vai pegar um centavo do que você der. Se você der 100 mil, 1 bilhão, perante o Senhor eu digo que eu não vou desfrutar de um centavo desse valor. Perante o Senhor. Mas isso é um princípio de honra. Cuidado. O Senhor quer te abençoar tanto. E você, por mixaria, fica desagradando ao Senhor. O que acontece? Que muitas das vezes, para o homem, nós agradamos. Nós procuramos dar o melhor. Quer ver um exemplo? Quem deu presente no final do ano? Agrada um, outro. Já sou aquele que não dou presente para ninguém no final do ano, só quando entra em promoção, e olhe lá. Então não precisa dar para mim não. Mas a pessoa dá presente para um, porque ama. Quem deu um presente para o Senhor? Quem se lembrou do Senhor? Quem? Da obra de Deus. Do necessitado. Então, primícias representa honra ao Senhor. Ele está olhando, ele está vendo você, irmão. É o Espírito de Deus. Se na antiga aliança, antes de Jesus, antes do Espírito Santo chegar, Deus já estava de olho em cada um, imagine agora que o Espírito Santo está do lado, dorme contigo, você está tomando banho, o Espírito Santo está de olho. Amém? O Senhor honra quem o honra. 1 Samuel 2:30. O Senhor honra quem o honra. Basicamente isso. Você honra a Deus, o Senhor vai te honrar. Amém? As primícias amparam a casa de Deus. Finalizando agora. As primícias, os seus dízimos, a sua oferta, amparam a casa de Deus. Neemias 10, 35 e 39b. Amém? Neemias 10 diz basicamente isso, tá bom, irmãos? Vou achar aqui para você. Amém. E assim acabaremos. 35, olha só. As primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores de um ano. 35, a casa do Senhor. Tá? Aí no finalzinho do 39, que assim não desampararíamos a casa de nosso Deus. Neemias foi usado para restaurar um muro de Jerusalém, da casa do Senhor, da cidade do Senhor. Eles estavam desamparando a casa de Deus, a obra de Deus. Pensavam em tantas coisas, não pensavam. E Deus abençoou muito Neemias. Independente do que você fez de errado, peça perdão ao Senhor. Se acerte com Ele. De repente você está até não entendendo direito, mas o que é isso? O que eu tenho que fazer? Depois a gente ensina para você. Mas isso é um princípio de honra. De honra ao Senhor. E que tem um resultado na nossa vida, na saúde, na autoridade muito grande, em nome de Jesus. O inimigo, ele usa muitas das vezes igrejas, situações, canais de televisão, emissoras contra isso. Por que ataca tanto essa parte financeira, irmão? Para analisar. Por quê? Porque você só ouve e fala, por quê? Você acha que é Deus, é um anjo que está falando? É porque alguma coisa tem.
tem para te abençoar. Tem para que você, ao dar, honrar a Deus de coração, o Senhor vai te abençoar. Mas eu digo para você, descarta essa parte do Senhor vai te abençoar. Porque Ele abençoa. A parte principal que eu gostaria que você ficasse é: você está honrando a Deus? É você e Deus. Deus gosta dessas coisas, irmãos, secretas, você e Ele. Eu e a Ama, uma vez, Deus tocou para dar uma oferta muito significativa a uma pessoa, não é da igreja aqui. Nós demos essa oferta. O Espírito Santo fala, confirma, e do jeito que Ele falou no meu coração, falou com ela, falou até mais ou menos o valor. Você entende? Eu gostaria também, se você quiser saber melhor ainda dessa parte das primícias, tem algumas mensagens do pastor Luciano Subirá, que ele fala das primícias. É bênção. Acesse. E se o Senhor falou com você, mude. Mude esse ano. Mude as suas atitudes, para que você conquiste o que o Senhor tem para você. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.